Nossa, é muito chique demais. Léo, lá do carro. Espera, não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho até a voz. Nós já entra atrás deles? Neste momento queremos receber então os frutos desta união, os filhos de Rafael e Filomena, começando pelo mais velho, Valdemar e sua família. Que olho. Agostinho e família.
José, Isabel e família, convido a todos a se sentarem agora e eu acredito que muitos estão curiosos para conhecer um pouco da história da família Rafa, de modo especial do casal Julián, Rafael e Filomena. Inclusive, eles podem se sentar, também, pai e mãe, e peço então para acompanhar pelo telão um pouco da história deste casal. A palavra de Deus na carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos diz: que o Senhor os faça crescer e aumentar no amor mútuo e para com todos, assim como é o nosso amor para com vocês. E agora queremos contar em poucas palavras como este amor de Deus cresceu e aumentou a partir deste mesmo amor entre duas pessoas. O ano era 1934, nos Rincões de Santa Catarina, próximo ao pequeno vilarejo com o nome de Armazém. No dia 5 de julho, veio ao mundo filha de ascendentes portugueses, Maria Lucinda Pereira e José Manuel Pereira. A pequena e linda menina, o qual colocaram o nome de Filomena, era a 11ª filha do total de 13 filhos. Lucinda Maria, posteriormente irmã Miriam, Manuel, Francisco, Alaide, Rita, Júlio, Antônio, Inocência, Marta, Lídio e Pedro. Na mesma região, não muito longe dali, no pequeno lugarejo de Vargem do Cedro, hoje conhecida nacionalmente como capital mundial das vocações, poucos meses depois, mais precisamente no dia 17 de janeiro de 1935, filho de ascendentes alemães Augusto Bach e de Joana Berkenbrock, nasceu um polaquinho de olhos azuis, a quem deram o nome de Rafael Augusto Bach. Era o 9º filho de um total de 12. Rosa, Regina, Elizabeth, Celestina, José, Bernardo, Anita, Ágata, Gabriel, Alaide e Mafalda. Duas pessoas, um único destino.
era só uma questão de tempo. Com a bênção de Deus, no ano de 1949, na igreja de São Pedro, em Armazém, seus destinos se cruzaram. Rafael vinha todos os domingos à missa, a cavalo. Aos 15 anos de idade, notou algo diferente em Filomena e, por sua vez, Filomena perguntou para as amigas quem era aquele alemão de lindos olhos azuis. Como todos sabemos, Santa Catarina é um estado de pessoas alegres e que adoram dançar. Lá na região de Armazém não poderia ser diferente, e 15 dias após, Rafael e Filomena cruzaram o primeiro olhar. Se encontraram em um baile chamado de Domingueiros. Conheceram-se, conversaram e não perderam tempo. Passaram a namorar. E vejam vocês como o verdadeiro amor é lindo e literalmente não mede distâncias. Para se ter uma ideia, os dois moravam distantes um do outro cerca de 15 quilômetros e Rafael, após as missas, levava Filomena em casa a pé. Talvez esse seja um dos grandes fatores que contribuiu para que essa feliz união, com certeza, duraria eternamente. Pois ao levá-la até em casa, todas as vezes caminhava 18 quilômetros a pé, ida e volta, podendo assim planejar, refletir e assegurar-se de que esse amor era assim para sempre. Rafael trabalhava na lavoura, porém desde muito jovem sabia que não era aquilo que queria para si. Algum tempo depois, o pai do Rafael, o Fata, comprou um caminhão Chevrolet. Mas que depressa, Rafael viu ali a sua tão sonhada oportunidade de deixar a lavoura e partir em busca de seu sonho, que era ser empresário. Tão logo aprendeu a dirigir, já com 18 anos, como consta no seu certificado de alistamento militar, profissão, motorista. Então começou a vida fazendo fretes com mudanças para o Novo Eldorado do Paraná, mais precisamente para a cidade de Ivaiporã. Vale lembrar que naquela época não existia asfalto e as viagens demoravam cerca de 10 dias. E Filomena, que trabalha na lavoura, ficava em Armazém com o coração apertado, aguardando a volta do namorado. Mas ao mesmo tempo compreendia que ele estava fazendo a coisa do jeito certo. Em 1953, Rafael veio de mudança para Ivaiporã, acompanhando seu pai, que havia adquirido terras da Companhia Ubá no distrito de Rio Azul, conhecido também como 4 em Cruz, Sabugueiro e hoje Alto Porã. Abriram o mato e formaram um sítio de agricultura de subsistência, mas paralelamente Rafael continuava fazendo transporte para Santa Catarina, aproveitando a oportunidade para rever Filomena. Viagens essas que aconteciam 3 a 4 vezes ao ano, e durante esse tempo eles se correspondiam. Nesta ocasião, Filomena mandava versinhos em suas cartas de amor. Eis alguns deles. Saudades, muitas lembranças eu tenho a te mandar. Como não tenho quem leve, este papel vai te levar. Vai-te, letrinhas felizes, visitar um amor meu. Antes, letrinhas, tu ficasse e em teu lugar fosse eu. Não há flor mais bonita do que a rosa do jardim. Não há flor mais bela do que tu para mim. Com a distância, naturalmente, a saudade aumentava. As dificuldades impostas eram grandes, mas não maiores do que o amor que um sentia pelo outro. Essa vida durou até 1955, quando no dia 12 de junho, dia dos namorados desse mesmo ano, ficaram noivos e, enfim, no dia 12 de novembro de 1955, às 3 horas da tarde, na Igreja São Pedro, em Armazém, Santa Catarina, tendo como padrinhos dele Paulo Arente e esposa, Benjamin Arente e esposa, e dela Júlio Cardoso e esposa, e Antônio Pereira e esposa, uniram-se em matrimônio na mesma igreja, que um dia se conheceram e com as bênçãos de Deus juraram amor eterno, assistidos pelo padre Valentim, fazendo questão de ambos usarem a fita de congregados marianos, como bons e atuantes católicos. Mesmo vivendo em tempos difíceis como bons catarinenses,
data tão importante e alegre não poderia passar sem uma deliciosa festa, com direito a docinhos, suspiros, cajuzinhos, rocambole e, é claro, muito arrasta-pé. E como era de costume, passaram a primeira noite na casa da mãe da noiva. Começaram então juntos a grande jornada de suas vidas juntos. A parte bela foi a lua de mel, isto é, a viagem de mudança quando vieram para Ivaiporã e permaneceram 2 meses em Rio Azul, morando no sítio. Bom, vale a pena lembrar aqui que Filomena se achou no meio do mato e o pior que ela estava certa. Não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha, é claro, nenhum recurso da vida moderna atual. Mas como grande companheira, continuou ali firme ao lado de Rafael. Após esse pequeno período, retornaram para Armazém e foram morar na casa do sogro de Rafael. Nessa época, em 1956, Rafael constituiu sociedade com Francisco Pereira, seu cunhado, na plantação de fumo, para a Companhia Souza Cruz, tendo tido sucesso nessa atividade por 3 anos. Nesse período, ocorreu o nascimento em 1956 do primeiro filho, Ademar Pereira Bach. E em 1958, Arlete Pereira Bach, ambos em Armazém. Em 1959, Rafael foi convidado pelo seu pai Augusto para vir ajudá-lo nos negócios em Ivaiporã, que havia crescido, tendo inclusive montado uma serraria. Rafael assumiu então os negócios da família, tendo prosperado e formado uma madeireira, mudando-se definitivamente para Rio Azul. Apesar do trabalho duro, viviam também com muita alegria, pois a serraria era também conhecida na região como local de lazer aos domingos, pois a mesma tinha um campo de futebol suíço e um time do qual Rafael fazia parte como um bom jogador. Em 1960 nasceu o terceiro filho e o primeiro paranaense da família, o Agostinho Bach. Porém, para a tristeza da família, nesse mesmo ano, faleceu inesperadamente Dona Joana, a mota, mãe de Rafael. A vida seguia em frente, e como um casal temente a Deus e suas escrituras, o que mais punham em prática era o crescei e multiplicai-vos. Pois em 1962 nasce a quarta filha, a Alzira Bach, e em 1963 o quinto filho, José Bach. Nessa mesma época, alertado por um freguês de Madeira que era aqui do norte do Paraná, dizendo-lhe que Rolândia era uma cidade no eixo rodoviário com um desenvolvimento muito rápido. Rafael não perdeu tempo. Como bom empreendedor e homem sem medo de mudanças e novos desafios, veio conferir de perto e teve a certeza então que aqui era o melhor lugar para ele e os seus. Montou, portanto, um depósito de madeiras. Porém, a família continuava morando em Rio Azul. Nessa época, Rafael enfrentava estradas de terra e muitas dificuldades para trazer a madeira até aqui e manter seus negócios em franco crescimento e poder comprar o seu primeiro carro de passeio, um Cinca. E a vida seguia o seu curso. Em 1964, nascia sua sexta filha, Isabel Bach. E enfim, no ano de 1967, a Raspinha do Tacho, e quebrando assim a sequência de um menino e uma menina, vindo, pois, uma menina, Neuza Bach. E para tanto já era necessário um carro maior, agora um Galaxy, principalmente para viagens de férias anuais aos avós maternos, em Santa Catarina e também nas praias. A família toda continuava morando em Ivaiporã e Rafael se esforçava para manter os dois negócios, tanto que esse sucesso atraiu vários parentes para a região de Ivaiporã. Em 29 de janeiro de 1968, a família mudou-se definitivamente para Rolândia, onde já havia um novo depósito de madeiras, inicialmente denominado o Rei das Madeiras, com modernas instalações e uma grande festa de inauguração.
Posteriormente, o depósito denominou-se Comércio de Madeiras Bach e neste mesmo local permaneceram até hoje. Em 1975, iniciou mais uma atividade, que é a empresa de estoca e terraplenagem, sendo um dos pioneiros no sistema de patamares para irrigação de arroz na região. E hoje, mesmo aposentado, continua com a mesma. Fixando residência em Rolândia, Rafael e Filomena foram convidados para ingressarem no Lions Clube de Rolândia em 1970, tendo sido presidente do clube de 1980 a 1981, época em que se tornou sócio também do Rolândia Country Club e posteriormente do Clube Concórdia. Tendo cursado ambos somente até a 4ª série, fizeram questão de que seus 7 filhos recebessem não só uma boa formação nos estudos, como também na vida religiosa. Para isso, todos os filhos foram estudar no Colégio Católico Santo Antônio das Irmãs Franciscanas, onde mesmo com a filha mais nova ainda não estar na escola, foram homenageados como a família, com mais filhos estudando neste colégio. Ali também fizeram a catequese e foram todos preparados para a primeira comunhão, que foi celebrada na Igreja Matriz São José. E Filomena, como antiga congregada mariana, passou a fazer parte da Legião de Maria da Igreja São Paulo Apóstolo e, mais recentemente, do Apostolado de Oração. E quantas vezes a oração do terço não foi companheira nos momentos difíceis e nas muitas noites acordada, esperando os filhos retornarem são e salvos. A fé, com certeza, foi uma característica bastante forte na vida do casal e de toda a família. Principalmente porque todos cresceram no ambiente de fé, cercada de histórias de fé. A exemplo da prima de Rafael, a jovem e mártir Albertina Berkenbrock, que se tornou serva de Deus e seu processo continua em estudos para a beatificação. E neste mesmo espírito de fé e trabalho árduo, foi continuando a favorecer que os filhos continuassem estudando até a faculdade, mesmo que tivessem de ir para longe estudar em outras cidades, formando-se, portanto, como professores, pedagoga, engenheiro agrônomo, dentista, administração de empresas, entre outros. O Lions Club continuava sendo o meio onde a convivência social, filantrópica